Então vamos lá então. Deixa eu começar já o momento da palavra. Já vamos fazer antecipado. Eu vou terminar o programa mais cedo, né? Amanhã nós temos, não esqueça, tá? Amanhã nós temos o nosso podcast lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Se você ainda não segue a gente lá no canal, segue, vai lá, tem muito conteúdo importante, bacana. Sementes da Fé Podcast. Vai lá e se inscreva que esse canal tá bombando, tá uma loucura, tá muita bênção, viu? Graças a Deus. Eu quero ler um texto aqui da palavra do Senhor Jesus e eu quero profetizar esse texto na sua vida, tá? Que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 5, e o verso de número 8 diz assim, ó: estejam alertas e vigiem. Estejam o quê? Alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm de todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então eu quero que você preste atenção uma coisa. Em primeiro lugar, você que está aí do outro lado, você está passando uma luta travada, né? Você está se sentindo até mesmo talvez encurralado. Pastora, eu me sinto como se estivesse literalmente encurralado. Eu não sei para onde ir, não sei qual a direção tomar, não sei qual é a decisão tomar. Eu preciso tomar uma decisão. Olha, Deus está falando com alguém aí. Eu preciso tomar uma decisão. Eu não sei qual decisão tomar. Eu preciso ter um posicionamento. Eu não sei de que forma fazer isso. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda uma coisa. Que o próprio texto que nós lemos disse assim, que quem é o nosso adversário? O diabo. Então, se o diabo ele é nosso adversário, ele é um espírito que trabalha no mundo espiritual. De que forma que ele trabalha? Para impedir você em todos os âmbitos na sua vida, tanto vida sentimental, quanto a questão financeira e tantas outras coisas. Então, se é uma guerra espiritual e eu não consigo enxergar uma direção, é porque eu preciso de uma direção espiritual. Quem é que pode te dar uma direção espiritual? Deus. Porque Deus, Ele é um ser que Ele conhece você desde o ventre da sua mãe. Ele conhece as intenções do seu coração e do meu coração. Ele sabe de tudo que nós pensamos, porque nós somos criatura dele. Ele sabe o que é bom para mim e para você. E talvez o posicionamento que você tem tido hoje em Deus é que tem te levado a ter esse resultado de vida. Talvez esse posicionamento espiritual ou físico que você está tendo hoje é que tem te levado a essas portas que estão fechadas. Ou quem sabe você até trabalha, mas o dinheiro não rende. Nós temos que ter maturidade espiritual suficiente para entender que se a minha vida espiritual não estiver boa, as outras coisas não estarão também. Porque eu preciso estar ligado em Deus, para que Ele me conduza aos seus propósitos, que vai me livrar de um laço do passarinheiro, de uma peste perniciosa, de um ataque sobrenatural. Quando o salmista, ele diz lá de número 91, Salmo 91, diz assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente te faz descansar. Quando fala de sombra, fala de proteção, fala de refrigério. Então, quando eu busco em Deus uma proteção, uma direção para a minha vida, Ele não só vai nos direcionar, como Ele vai também nos proporcionar um esconderijo. Aí, olha quanto que é importante
a gente ficar ligado, porque o texto que nós lemos, ele diz, Pedro ele diz assim, olha, vocês precisam estar alertas e vigilantes o tempo todo. Porque o diabo, que é o inimigo de vocês, ele sempre vai andar ao derredor. Como um leão busca uma caça, como um leão faminto busca uma caça. Você está entendendo, meu irmão? O leão, quando ele vai atacar a sua presa, ele não chega tocando terror. Ele vai, de passito. Você está entendendo? Ele vai de forma silenciosa para conseguir, no momento certo, dar o bote. Você está entendendo? Então, talvez, a decisão que você precisa tomar hoje em Deus, para você não está sendo fácil. Você precisa tomar algumas decisões. Você sabe que vai ser, talvez, momentos de conflitos. Você sabe que, talvez, a decisão que você precisa tomar vai entristecer algumas pessoas. Mas é o que Deus está pedindo para você. É o que Deus está falando com você. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Talvez o que você está vivendo hoje são consequências de decisões que você não tomou lá atrás. São resultados de não que você não conseguiu dar. Sabia disso? Você disse sim para tudo e para todos, e agora que você precisa dizer um não, você está em conflito. Você literalmente está em conflito. Porque você não sabe qual vai ser a reação da pessoa quando você disser não, não e não. Aí que tá. Você quer dizer sim, 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 porque você tem medo de ser rejeitado. Você tem medo de ser excluído. Então é mais fácil dizer sim para tudo, porque assim eu não vou ser ignorado, excluído. Só que essa sobrecarga que você está sentindo? E esse cansaço excessivo que você está sentindo? Esse peso que você está sentindo? Está sendo bom para você? Está sendo bom para você? Como que está o seu coração? Como que está a sua alma? Como que está a tua mente? Tá tudo bem para você dizer sim para tudo, para todos? Só que daqui a pouco você vai adoecer. E o que Deus está dizendo hoje aqui, através dessa palavra, que às vezes eu começo a falar, eu penso que eu vou falar uma coisa e Deus vai levando para lá e para cá e é uma loucura. Deus está querendo dizer para alguém que está na hora já de você colocar limite na sua vida. Limites. Limites. Porque se nós não colocamos limite na nossa vida, meu irmão, as coisas começam a acontecer. E o barco que não entrava água começa a entrar. E a onda que antes só açoitava o seu barco, agora começa a entrar dentro do barco. Aí de repente você já começa a entender que você está perdendo a direção desse barco que você não consegue mais controlar. Porque os ventos que estão soprando estão te levando para lá e para cá. E o único que tem o poder de acalmar o vento, acalmar a tempestade, meu irmão, é o Senhor dos Exércitos. Então você não consegue entender que talvez está na hora de você colocar o controle da sua vida na mão de Deus? Que do jeito que você está fazendo não está dando certo. Eu ouvi algo esse final de semana de uma pessoa que... Isso aqui é muito perigoso, irmãos. Essa pessoa dizia assim sobre uma jovem, uma linda jovem, né? Totalmente já aprisionada no álcool,
já nos vícios. E daí, essa pessoa, ela trouxe uma fala dizendo assim: do que adianta uma pessoa ajudar? Ela citou, não posso ter tão claro assim, mas agora me lembrei disso. Ela disse assim: do que adianta, né, pastora, as pessoas se dedicar tanto em fazer isso para o outro e o posicionamento dentro de casa não ter? Porque a mãe dessa pessoa não tem um compromisso com Deus. E o diabo e essa mãe não conseguem ver um compromisso verdadeiro. E essa mãe não consegue ver o quanto que o inimigo está afundando o seu lar. Aí eu dizia para essa pessoa que nós estamos vivendo hoje, irmãos, uma guerra tão grande espiritual, mas tão grande espiritual, que o posicionamento em Deus está muito mais do que importante. Sempre foi muito importante, mas agora está mais do que, muito mais. Porque o inimigo está trabalhando com uma cegueira espiritual tão grande que pessoas, elas estão sendo movidas a ficar dentro das suas casas e congregar dentro das suas casas. Tem pessoas que estão sendo movidas a não estar debaixo de uma liderança. Não querem. Porque quando você encontrar uma pessoa, escute o que eu vou lhe dizer. Quando você encontrar uma pessoa que diz assim: eu prefiro ficar em casa porque congregar, as pessoas não entendem o meu ministério, as pessoas não valorizam o meu ministério, porque as pessoas prefiro não ficar debaixo de uma liderança. Porque isso aqui, irmãos, está sendo muito frequente, essas falas. Muito frequente. E na verdade, quando você olha para a árvore dessas pessoas, que eu estou falando de fruto também, são pessoas que na verdade têm dificuldade de submissão, tá? E são pessoas que têm a necessidade de um reconhecimento. E às vezes elas chegam no ministério, em uma igreja, ou seja qual for, ou numa empresa e etc. Elas chegam já nessa expectativa desse reconhecimento. E talvez a princípio não tenha. Aí essas pessoas já têm aquela aversão. Eu não congreguei lá, não fiquei lá por conta disso. Só que isso está sendo muito frequente, isso aqui é muito perigoso, porque o inimigo está pegando dessas estratégias, tá? Para enfraquecer essas pessoas espiritualmente. E o adversário tem entrado tanto dentro dos lares, irmãos, mas tanto para destruir, que ele está conseguindo. Quantos casamentos destruídos que nós estamos vendo nesses últimos tempos? Nesses últimos tempos. Quantas pessoas, irmãos, com essas necessidades de reconhecimento, sabe? É uma coisa assim, é uma loucura, mas está acontecendo muito. Mas muito. E nós temos que entender uma coisa. Escuta o que eu vou lhe dizer. O reconhecimento aqui. Meu irmão, não se iluda. Nós temos que fazer tudo pro reino do Senhor. Pro reino. Se eu tiver que fazer um evento e me preocupar com mensagens que vou receber depois de gratidão, meu irmão, eu vou me frustrar. Porque nem todos têm essa sensibilidade de mandar uma mensagem, dizer: olha, foi um divisor de águas para mim. Olha, mas eu sei que o evento foi poderoso, foi tremendo. Eu sei que Deus fez algo tremendo. E isso é o suficiente. Então você que está aí do outro lado, entenda uma coisa. Todo o esforço que você faz para o reino de Deus terá uma recompensa. E não pensa que será aqui na terra. Não pensa. Terá uma recompensa. E não é de homens, é do Senhor. Muitas vezes o Senhor nos presenteia. Nos presenteia.
Nessa organização da conferência, por exemplo, sopraram muitos ventos. Ventos muito fortes, irmãos. Ventos assim de decepção profunda. Mas o meu foco estava na conferência. E eu sabia que se eu olhasse para aquele vento, eu não ia fazer a conferência. Se eu olhasse para aquelas decepções, eu ia cancelar a conferência. Mas não. O meu foco era a conferência. E pronto, e acabou. Olha como que Deus é maravilhoso. Nos mantemos focadas, nos esforçando. E no meio desse vento, Deus me deu um presente. Para mim e para o meu esposo. Um presente material. Que nós não esperávamos. No meio desse vento. Sabe quando você não espera, literalmente? E veio um presente material. Quando veio esse presente material, era algo que nós queríamos muito, mas não tínhamos possibilidade. No momento, naquela ocasião. Nossas prioridades eram outras coisas. Quando veio esse presente, irmãos, e sabe como que Deus é? Deus é tão maravilhoso, irmãos, que quando Deus ele quer te presentear, esse celular, um exemplo, tá? Estou citando um exemplo. Pode valer 6 mil reais, 7 mil reais. Mas quando Deus quer te presentear, ele vem para você por 2. Foi assim que aconteceu o nosso presente. Veio assim de uma forma que meu esposo falou, amor, isso aqui é presente de Deus, porque jamais, olha o que Deus está nos dando. Você está entendendo, meu irmão? Então eu quero dizer para você uma coisa, não saia do foco de Deus, porque lá na frente você vai entender o propósito. Você vai entender o propósito. No meio, talvez você pode dizer, mas pastora, no meio disso tudo está tão difícil. Pastora, eu sinto que o diabo está testando meus limites. Acredite, eu passei por isso. Antes da conferência. Sabe o que é o diabo testar o seu limite, irmãos? Testar. Sabe o que é as coisas acontecer e você ter que ficar em silêncio? Sabe? Em silêncio. Literalmente em silêncio. Eu ir para aquele monte, conversar com o Senhor e dizer, Senhor, o que é isso, papai? Senhor, desce no meu coração. Senhor, você está entendendo? Sabe o que é o diabo te testar no limite? E quando você menos espera, o teu telefone toca e um pastor lá de Maringá, Londrina, nem lembro agora o nome da cidade. Eu não sei se é Londrina ou se é Maringá, te liga. Conseguiu meu telefone com um pastor amigo, me ligou. E ele me ligou e falou assim, Pai do Senhor, pastora. Eu falei, é quem? O fulano de tal, o pastor tal me passou o teu telefone. Pastora, eu quero muito, escute só. Eu quero muito que a senhora venha pregar num trabalho aqui. Eu vou fazer um evento aqui num ginásio aqui. Eu quero muito que a senhora pregue aqui pra gente. Tal data. Eu falei, meu pastor, eu não tenho essa data. Eu não tenho mais data esse ano. Mas o ano que vem, se o senhor quiser marcar, vai ser uma honra estar com vocês. Aí ele, de repente, irmãos, começa a falar em mistério. Ele é mara. Começa a falar em mistério. Eu falei, opa. E aquele homem é tomado por Deus e disse, mulher, os ventos têm soprado para entristecer o teu coração. O pastor não sabia de nada. De nada. E Deus toma aquele pastor e fala assim, para entristecer o teu coração, porque o inimigo que ele quer ferir a sua alma. Mas olha, não saia do foco, porque eu tenho algo para você neste trabalho. Escuta só, esse pastor ele não sabe que eu vou pregar em Londres. Não sabe, irmãos. Eu estou agendado numa igreja em Londres, e Deus toma esse pastor e fala, sabe aquela terra? Aonde foi aquela... Olha, estou toda arrepiada aqui. Aonde foi uma terra de avivamento e que hoje o meu espírito já não mais está lá? Sou eu, Deus, que vou te levar lá, mulher. Londres. Quando ele fala isso, irmãos,
Aí eu desabei. Aí você vê que é Deus mesmo falando. Aí ele volta de novo para a conferência. O desenrolar que eu tenho nessa conferência vai te surpreender. É por isso... Aí ele usa a fala que eu trouxe aqui. É por isso que o diabo está te testando no limite. Meu irmão, o homem falou até de reunião. Ei! Sabe aquela reunião? Ah, aí eu desabei. Pá. Quiseram narará, ele começa a falar, meu irmão. Quiseram isso, né? Ei, sabe aquilo no oculto? Ah, meu irmão, eu desabei. Aí eu falei, não, Senhor, és tu. Eu falei, mas deixa. Você não falou que vai deixar na minha mão? Então deixa comigo. Eu vou fazer. E eu tinha aberto 3 palavras na madrugada. Meu irmão, olha, quando Deus quer usar o profeta, eu falo para você, ó, você nunca vai me ver ligando para profeta para pedir revelação. Não. Não, porque no passado eu já fui assim. Eu falo de coisas, irmãos, que eu já fui. No passado eu era assim. Eu ficava angustiada, eu ligava para ver se Deus usava alguém para falar comigo. E quantas vezes eu levei profetada e quantas decisões que eu tomei na minha vida por profetada. Então eu aprendi a lição depois que eu conheci a Bíblia de verdade. Então hoje, meu irmão, não ligo. Eu posso ligar para você para pedir oração. Irmão, eu tô... Ai, quando você dobrar o teu joelho, me apresente nas suas orações. Mas para ver se Deus fala... Olha aquele homem, sabe quantos anos que eu não vejo esse pastor? 20 anos quase. Porque só de igreja eu tenho 14. Eu nem sabia onde ele estava. Ele pegou o meu telefone com um pastor aqui de Foz do Iguaçu, porque as mulheres viram os vídeos das minhas pregações lá da cidade dele, queria fazer esse evento, acho que já até aconteceu já. Não, agora vai acontecer agora. Nós estamos em agosto, acho que agora é em setembro. E queria que eu fosse pregar lá. Ele me ligou para convidar, mas Deus toma a boca desse homem e fala tudo isso. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus vai trazer resposta ao teu coração. Deus vai trazer resposta ao teu coração, viu? Descansa a tua alma. Deus vai te surpreender. Quando você menos esperar. Deus, ele vai trazer assim, ó, pá, para você. Mas o que você precisa fazer? E assim eu termino com uma oração também. Não saia do propósito. Não saia da direção de Deus. O vento vai soprar, vai entristecer, vai te decepcionar. Irmãos, o diabo vai usar pessoas que você menos espera. Sabe aquelas pessoas que você tinha um carinho enorme, tinha um amor enorme, mas na verdade era falso com você. Usava de falsidade. Nunca gostou de você. As intenções eram outras. Menos amor de verdade. Então você precisa estar preparado, alinhado para os propósitos de Deus. Não saia da posição que Deus te chamou. E lá na frente você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esse coração. Eu oro, Senhor, por essa mente. Pai, coloca por terra toda a opressão, toda a investida do inimigo. Quem sabe essa pessoa que está me ouvindo no carro, no trabalho, nessa live, está passando algo tão terrível que ela já pensou em desistir, abandonar tudo, ir embora da cidade de Foz do Iguaçu, sumir, desaparecer, mudar até de endereço. Ei! Assim você disse, né? A vontade que eu tenho de sumir, mudar de endereço para ninguém saber onde eu moro. O Senhor diz assim para você: deixa o controle nas mãos do Senhor.
nas mãos do Todo-Poderoso. Deixa o controle nas mãos de Jesus. Ele tem a resposta que o teu coração precisa. Ele tem. Ele tem a direção que o teu coração precisa. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Você quer uma coisa, Deus está dizendo, não é isso que eu tenho para você, não. Aí você está igual criança mimada. Ai, Senhor, não sei o que, não. O Senhor está dizendo, vai ser do meu jeito. Não vai ser do seu jeito. Então descansa a tua alma. E entrega o controle da tua vida nas mãos do Senhor. E te prepara. Que Deus ele vai trazer um presente para você. Que vai alegrar o seu coração. Diz o Senhor. Amém? Um abraço, queridos. Fica com Jesus. Deus abençoe, tá?